Bom, eu tirei a câmera sem querer e eu acabei cortando o vídeo. Então eu vou fazer a segunda parte, mas eu vou continuar, tá? Então nós achamos que o valor de mol de ácido sulfúrico foi 0,3 ou 33 mols, aqui eu arredondei. E o valor de volume total que tem esse mol é 0,22. Agora é só fazer a nossa conta. Qual conta que é? Mol dividido por litro. Então, o mol é 0,3 dividido por litro, que é 0,22. Deixa eu colocar o 33, que daí fica o 22 também. Então, a nossa molaridade vai ser igual a... Opa, que não deu para ver, né? Perdão. Então, a nossa molaridade vai ser igual a 0,33 dividido por 0,22. Então, isso daqui vai dar 1,5 o quê? Mol por litro. Então, a minha molaridade é 1,5 mol por litro. Achei o valor de mol por litro. Vamos colocar aqui na resposta? Então, mol por litro é 1,5 mol por litro. Belezinha? Facinho? Então, eu peguei as informações do exercício, pensei sobre esse exercício, entendi o que foi feito, né? Coloquei ácido sulfúrico na água, o volume subiu e tenho aqui o valor da molaridade da massa molar do ácido sulfúrico, que é 98 gramas. Aí eu peguei esses valores e a gente tinha que encontrar o grama por litro e o mol por litro. Então, a concentração comum, que é grama por litro, e a molaridade, que é o mol por litro. Aí eu consegui achar o valor da massa, o valor do volume, que eu sei que é o volume da solução, então é o volume total. Substituí os valores aqui e fiz a divisão. Antes disso, eu tive que transformar isso em litros, tá? Que a gente transformou. Depois, eu tive que calcular em mol por litro. Bom, o volume eu já tinha, que era o 0,22. Só que daí o mol eu não tinha. Eu tinha a massa, que foram 33 gramas. Mas eu sabia que 1 mol de ácido sulfúrico são 98 gramas, porque o meu exercício me deu. Então, se o mol de ácido sulfúrico são 98, eu consigo descobrir quantos mols são 33 gramas, que foi o que eu utilizei. E isso deu 0,33 mols, que a gente fez aqui embaixo. Então, eu descobri que 33 gramas tem 0,33 mols de ácido sulfúrico. Aí eu só peguei e dividi o mol, que é o 0,33, pelo litro, que é o 0,22, e isso me deu 1,5 mol por litro. Belezinha? Vamos para o próximo agora. Exercício número 3 agora. Então vamos ler primeiro. Qual a massa de ácido sulfúrico que será necessária para preparar uma solução de 4 litros de concentração igual a 2 mol por litro, dado massa molar do ácido sulfúrico igual ao anterior, 98 gramas por mol. Então vamos ver os dados que nós temos. Vou escrever aqui. Dados. Então, ele quer saber qual a massa de ácido sulfúrico. Então, vamos escrever aqui, massa do ácido sulfúrico. A massa é o que eu quero descobrir. Necessária para preparar uma solução de 4 litros. Então, eu tenho o volume da solução. Esse volume é 4 litros. E a concentração dessa solução vai ter que ser 2 mol por litro. Essa concentração é a nossa molaridade, tá vendo? É porque ela é mol por litro. Então, vão ser 2 mols por litro. E a última informação que eu tenho é a massa molar do ácido sulfúrico. Então, a massa molar do ácido sulfúrico é 98 gramas por mol. Então, eu quero descobrir a massa de ácido sulfúrico que eu vou usar para preparar uma solução que tem 4 litros e a molaridade dela é 2 mol por litro. Vamos entender primeiro a nossa molaridade. Se eu tenho 2 mol por litro, significa que a cada 1 litro de solução,
eu tenho 2 mols de quem? Quem que é o nosso soluto? Ácido sulfúrico. Então, eu tenho 2 mols de ácido sulfúrico. Então, eu vou pegar aqui um lápis para a gente representar isso. Vou pegar esse pequenininho. Então, ó, eu tenho uma solução e eu sei que essa solução tem que ter 4 litros. Então, a solução é de 4 litros. Aqui dentro, eu vou colocar uma determinada massa de ácido sulfúrico. Eu não sei qual é essa massa. E eu sei que no final, a concentração vai ter que ter 2 mols de ácido sulfúrico a cada litro de solução. É isso que eu tenho de informação. Bom, primeiro, vamos pensar nos volumes aqui. Tá vendo que aparece volume aqui e aparece volume aqui? Então, eu sei que eu tenho 2 mols de ácido sulfúrico em cada litro de solução. Só que é 2 mols em 1 litro só, a cada litro. E quantos litros eu tô pegando de solução? É 1 litro só? Não. O meu volume é 4. Então, vamos descobrir quantos mols vai ter em 4 litros? Então, se eu tenho 2 mols em 1 litro, em 4 litros eu vou ter X mols. Dá para fazer essa de cabeça, tá? Então, a gente vai fazer X vezes 1, X. 4 vezes 2, 8. Então, eu vou ter 8 mols de ácido sulfúrico aqui dentro. Ó, já descobrimos uma coisa importante. Então, eu sei que em 4 litros, aqui eu vou ter 8 mols. Olha que belezinha. Só que eu tô querendo saber a massa. Até agora eu descobri o mol. Como que eu faço então para descobrir a massa do ácido sulfúrico que tem aqui dentro? O que eu tenho de mol como referência para a gente usar? Eu tenho que a massa molar do ácido sulfúrico é 98 gramas por mol. O que isso significa? Que em 98 gramas de ácido sulfúrico eu tenho 1 mol. Bom, essa informação é importante porque ela me dá mol e eu preciso de massa. E eu tenho a massa aqui nela. Tenho massa, tenho mol. Então, eu consigo converter uma coisa na outra, descobrir a proporção que existe. O que a gente sabe de mol aqui? Nós sabemos, aliás, o mol do ácido sulfúrico, tá? Porque aqui é a quantidade de mol dentro da molaridade, da concentração total. Aqui eu sei que em 4 litros eu vou ter 8 mols. Beleza, eu consigo descobrir quantos gramas são esses 8 mols? Sim, se 98 gramas é 1 mol, 8 mols eu coloco aqui e faço a regra de 3. Olha que fácil. Então vamos colocar? Então 8 mols eu vou ter X gramas de ácido sulfúrico. Olha que belezinha. Então eu coloquei grama embaixo de grama, mol embaixo de mol. 98 gramas é 1 mol e 8 mols eu não sei quanto é. Multiplica lá cruzado. X vezes 1, X. 98 vezes 8. 98 vezes 8 vai dar 784 gramas. Então, eu tenho em 8 mols 784 gramas de quem? De ácido sulfúrico. Olha que fácil. Não era isso que eu queria descobrir? Qual é a massa de ácido sulfúrico que eu tenho dentro dessa solução? Acabei de descobrir. Opa, cortei ali. Então, vamos colocar a nossa resposta? 784 gramas. Vamos recapitular? Primeiro de tudo, eu peguei os dados do meu exercício. Segundo, eu entendi esses dados. Então, eu sei que eu vou pegar 4 litros de solução. Eu vou ter 4 litros de solução, né? E eu quero descobrir quanto de massa que eu vou ter que colocar. Só que, nesse volume e nessa massa que eu vou colocar, a concentração final vai ter que ser 2 mol por litro. Qual é o tchan desse exercício? É que ele me deu a concentração em mol por litro. E ele está me perguntando sobre massa. Então, se ele tivesse me dado a concentração em grama por litro, aí fica fácil. Só que ele me deu em mol por litro. Então, eu vou ter que fazer um processo antes. Que processo foi esse?
descobrir quantos mols tem aqui dentro primeiro. Então, aqui a concentração me falou que eu tenho 2 mols a cada litro. Então, 2 mols em 1 litro. Só que o meu volume de solução não é 1 litro, são 4 litros. Isso vai ser X mols. Descobrimos, então, que em 4 litros eu tenho 8 mols. Beleza, já evoluímos. Então, aqui dentro tem 8 mols de ácido sulfúrico. Como eu sei a massa molar do ácido sulfúrico, eu consigo descobrir quantos gramas vale 8 mols. Então, se 98 gramas é 1 mol, que é a massa do ácido sulfúrico, eu sei que 8 mols vai valer 784 gramas. Então, eu descobri qual é a massa que eu coloquei aqui a partir do mol. Como nós sabemos sempre a molaridade, a massa molar das nossas substâncias, ou pela tabela periódica, ou porque o exercício nos deu, eu sempre consigo converter massa em mol, porque eu sempre vou ter a massa molar da minha substância como referência. E a massa molar me dá grama por mol. Então, eu sempre pego como referência para montar a regra de 3. Então, sempre que o exercício me pedir a concentração em grama por litro e me der 1 mol por litro, ou pedir mol por litro e der grama por litro, eu consigo converter, porque eu consigo montar uma regra de 3 bem simples com a massa molar da substância que está sendo falada, certo? Então, aqui nós conseguimos achar a massa molar, a valor de massa na quantidade de 8 mols, que foi o que a gente colocou dentro da solução. Belezinha? Então, esse é o terceiro exercício. Agora, o último exercício é bem facinho. Nós vamos ter que descobrir quantos mols tem em cada massa de cada um dessas substâncias. A primeira substância é o NaCl, a segunda o NaOH e a terceira o NH3. Para a gente descobrir quantos mols tem, o que eu falei que a gente precisa ter quando eu tenho grama e mol lá, para um converter no outro? A massa molar. Então, vamos descobrir a massa molar de cada um deles? Eu vou colocar embaixo, então. Massa molar do NaCl, massa molar do NaOH e massa molar do NH3. Então, vamos lá. Para isso, nós precisamos da tabela periódica. Então, vou colocar aqui em cima para ver se eu consigo encaixar na câmera a nossa tabela periódica. Não sei se vai dar para enxergar, mas eu vou lendo a tabela para vocês, tá? Então, massa molar do NaCl. Então, o NaCl ele é composto pelo Na, que é o sódio, e pelo Cl, que é o cloro. Preciso localizar o Na e o Cl na tabela. O Na fica aqui na primeira coluna, abaixo do lítio, ó, Na. E a massa dele fica logo abaixo do nome. Então, aqui a massa dele é 23. Então, são 23 gramas por mol. Então, 23 do Na. Agora, do Cl. O Cl fica na coluna do flúor, tá aqui, ó. Ele fica logo abaixo do flúor, o número atômico dele é 17. Então, ele se chama cloro. A massa dele é 35,5. Então, 35,5. Isso do Na e isso do Cl. Tá dando para ver? Tá. Bom, o que eu faço para descobrir a massa do NaCl total? Eu vou ter que juntar os dois que eu tenho. Então, a massa do NaCl vai ser a massa do Na mais a massa do Cl. Então, vamos lá. 23 mais 35,5. Então, ó, eu vou ter 1,5 lá no final, né? Porque aqui não tem vírgula nenhuma, ele vai continuar. 5 mais 3 vai dar 8. E 3 mais 2 vai dar 5. Ó, fiz de cabeça a continha, hein? Bem devagar para vocês. Então, 58,5 grama por mol. Achei a massa molar do NaCl. Agora, do NaOH. Vamos lá. Na. Vamos localizar o Na. A gente já tinha visto ele aqui em cima e ele é igual a 23. Agora eu vou achar a massa do O. Então, mais a massa do O. O O fica ao lado do flúor agora. O O é o oxigênio e a massa dele é 16, tá aqui embaixo. Então, mais 16. E por último, a massa do H.
O H é o primeiro da nossa tabela periódica e a massa dele eu vou colocar aproximada como 1, tá? Então, a massa do H, que é o hidrogênio, é igual a 1. Agora, eu somo tudo. Vamos somar as unidades? A unidade desse número é 1, desse é 6, 6 mais 1, 7. 7 mais 3, 10. Vai subir 1A, então fica o 0. Agora, vamos somar as dezenas. 1 mais 2, 3. Mais 1 que subiu, 4. Então, a massa molar do NaOH, 40 gramas por mol. Eu estou fazendo a conta de mais assim para ser rápido e não precisar montar. Mas se vocês precisarem, vocês montem a conta de mais, tá? Por último, a massa do NH3. O NH3 é a nossa amônia. Vamos lá. Primeiro, eu preciso da massa do N. Vamos achar o N. O N fica ao lado do O. Olha que legal, a gente pegou o O, o N e o Cl, tudo pertinho aqui. Então, a massa do N fica abaixo aqui e o N se chama nitrogênio. Então, a massa é 14. Agora vem a massa do H. O H a gente viu de cima que a massa dele é 1. Só que aqui, quantos Hs eu tenho? Olha aqui, H3. Eu tenho 3 Hs. Então, vai ser 3 vezes o 1. Então, eu vou colocar, em vez de ser vezes, eu vou colocar 1 mais. Então, 1H, 2H, 3H. Por que 1? Porque a massa do H é 1, tá? Então, 14, 15, 16, 17 gramas por mol. Essa é a massa molar do NH3. Agora que eu tenho o NH3, o NaOH e o NaCl, eu posso fazer a conta que está sendo pedida. Então, quanto eu vou pegar de NaCl? Eu vou pegar 100 gramas e quero descobrir quanto tem de mols nesse valor de massa. Então, nós sabemos aqui na massa molar que 58,5 gramas é quantos mols? 1 mol. Então, vamos montar uma regra de 3 aqui? 58,5 gramas vai ser 1 mol. Tá dando para ver? Espero que sim. E eu quero descobrir quantos mols tem em 100 gramas. 100 gramas vai ser x mols. Faço a nossa regrinha de 3 multiplicando cruzado. 58,5 vezes x é 58,5x. Igual a 100 vezes 1, 100. Agora, eu vou passar o 58,5 que está multiplicando, vai passar dividindo. Então, dividido por 58,5. Bom, aqui vai dar aproximadamente 1,7 mols. Fácil? Desculpa, não esqueci de localizar a folha. Então, 58,5 gramas é 1 mol, 100 gramas, que é o que eu peguei, não sei quantos mols tem. Resolvo a regra de 3 e eu chego no resultado que é 1,7 mols. Tá? Aqui é como se fosse um exercício com enunciado, tudo certinho, só que agora eu pulei o enunciado e a gente só tem um resolva, tá? Que é mais simples. Mas só pra gente entender e praticar o raciocínio. Agora o NaOH. Eu peguei 20 gramas e quero saber quantos mols eu tenho. Então, eu sei que 40 gramas de NaOH é 1 mol. Então, 40 gramas é 1 mol. Só que eu peguei 20 gramas. 20 gramas vão ser x mol. Aqui dá para fazer de cabeça também, né? Então, se 40 gramas é 1 mol, metade disso vai ser metade do mol, meio mol. Mas vamos fazer a conta? Então, vai ficar x vezes 40, 40, opa, esqueci de colocar aqui, 40x. 20 vezes 1, 20. Então, eu vou passar o 40 para lá dividindo. 20 dividido por 40, isso vai dar 0,5 mol. Olha que belezinha. Achamos o valor de mol. Esse dava para fazer de cabeça. Certo? NH3. Nós vamos pegar 50 gramas. E nós sabemos que 17 gramas é 1 mol. Então, 17 gramas é 1 mol. E 50 gramas são x mol.
multiplica em cruz. 17 vezes x, 17x. 50 vezes 1, 50. X vai ser igual 50 e passo 17 dividido por 17. X é igual aproximadamente 2,9 mol. Cortei de novo, né? Perdão. Então, em 50 gramas de ácido de amônia, que é o NH3, eu vou ter 2,9 mols. Essa base aqui é o entendimento e a noção que a gente precisa ter para todos os exercícios de molaridade. Eu preciso saber usar a informação da massa molar. A massa molar pode ser dada ou a massa molar pode ser calculada a partir da tabela periódica. Normalmente o exercício te dá a massa molar, igual ele deu do ácido sulfúrico lá. Se ele não te der, o exercício vai te dar a tabela periódica ou os valores de cada um e você vai ter que somar o valor total para achar. Lembrando que quando tem um númerozinho aqui na direita, eu tenho que multiplicar esse número, tá? Então não é 1H, são 3Hs. Então eu tenho que fazer isso 3 vezes, belezinha? Aí faz a regrinha de 3 e descobre o valor aqui no caso de grama, certo? É só isso. Depois vocês vão fazer os exercícios da listinha.